Minha vida nunca foi um mar de rosas, mas sempre tive um espírito teimoso, desses que não se dobra fácil, sabe? Eu sou Isabela, cresci numa casa modesta no bairro da Moca, em São Paulo, onde o cheiro de café coado e o barulho da batedeira da minha avó eram a trilha sonora do meu dia. Desde cedo, aprendi a valorizar cada centavo e cada oportunidade. Enquanto meu irmão, Gustavo, sempre foi um filho de ouro, o inteligente, o que tinha futuro promissor, eu era Isabela, a sonhadora, a que gostava de escrever e se perdia em livros na biblioteca da escola. Eu passava horas a fio ajudando minha mãe com as contas da casa, revisando os orçamentos apertados, e até fazia uns bicos na feira do bairro para trazer um trocado extra. Lembro-me de como eu guardava cada moeda numa latinha enferrujada, sonhando em um dia poder comprar os materiais para o curso de design gráfico que tanto desejava, mas que parecia um luxo inalcançável para nossa família. O Gustavo, por outro lado, viajava para cursos caros no exterior pagos com sacrifício dos meus pais, ostentando roupas de marca e falando sobre seu futuro brilhante em grandes corporações, sempre com um ar de superioridade que me feria, mas que eu tentava ignorar. Eu via o brilho nos olhos dos meus pais quando ele falava de suas conquistas, e, no fundo, eu queria que eles tivessem o mesmo orgulho de mim, mesmo que minhas lutas fossem silenciosas e minhas vitórias, pequenas. No entanto, o desprezo velado do meu irmão só crescia, e eu sentia que, para ele, eu era apenas uma sombra, uma lembrança incômoda de onde viemos. A gota d'água veio de forma sorrateira, num dia comum. Estava navegando pelas redes sociais, tentando me distrair depois de um dia exaustivo, e notei que as publicações do Gustavo simplesmente desapareceram do meu feed. Estranhei, achei que fosse algum problema na internet, até que um primo me avisou, quase por pena: Isabela, o Gustavo te bloqueou. Meu coração apertou, mas o choque maior veio quando minha prima Cláudia, que sempre teve uma língua mais solta que as outras, me contou o motivo. Ele disse que não queriam passar vergonha com família simples, que o círculo de amigos dele era diferente e você não se encaixava. Aquelas palavras, ditas com tanta frieza, ecoaram na minha mente como um tapa. Família simples? Era de onde ele veio também. Era o suor dos nossos pais que pagava os luxos dele. Naquele dia, algo se quebrou dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, uma chama acendeu. Uma chama de indignação, de dor, mas também de uma força renovada, uma promessa silenciosa de que eu mostraria a ele, e a todos, que a simplicidade da nossa origem não era vergonha, mas sim a base de uma resiliência que ele nunca entenderia. A partir daquele momento, decidi que não viveria mais à sombra do desprezo alheio. A dor do bloqueio e das palavras do Gustavo se transformaram em combustível. Era como se tivesse implantado uma semente de determinação no meu peito. Eu passei a encarar cada desafio como uma oportunidade de me superar, de provar para mim mesma que o meu valor não dependia da aprovação de ninguém, muito menos do meu irmão. A Moca, com suas ruas movimentadas e seus prédios antigos, antes um lembrete das minhas origens humildes, agora se tornava o palco da minha transformação. Consegui uma bolsa de estudos para aquele tão sonhado curso de design gráfico, e me joguei de cabeça. As noites viravam dias, entre projetos, trabalhos da faculdade e os bicos que eu continuava a fazer para ajudar em casa. Eu me lembro de muitas vezes dormir sobre os cadernos, com a caneta ainda na mão, exausta, mas com a mente fervilhando de ideias. Minha mãe, que sempre foi um poço de sabedoria e acolhimento, percebia minha dedicação e me dava a força que eu precisava. Minha filha, Deus ajuda quem cedo madruga e quem tem o coração bom, ela me dizia, enquanto me trazia um pão na chapa com café quentinho, o maior luxo da nossa mesa. O Gustavo, por sua vez, seguia sua vida de ascensão meteórica, ou assim ele fazia parecer. Ele se graduou, conseguiu um emprego em uma multinacional e se mudou para um apartamento luxuoso na Faria Lima, um dos endereços mais caros de São Paulo. Vez ou outra, ouvíamos notícias dele através da minha tia Alzira, que sempre dava um jeito de nos manter atualizados, mas com um certo tom de fofoca, misturado com admiração e um pouco de pena de mim. O Gustavo está subindo na vida, hein, Isabela? Podia te dar uma força, ela comentava, sem saber o quanto aquilo me feria. Eu sorria e respondia que estava bem, que meu caminho era diferente, mas que também estava progredindo. Na verdade, as palavras dela apenas reforçavam a ideia de que eu era a coitadinha, a que precisava de ajuda, a que estava sempre um passo atrás. Mas eu sabia que não era verdade. Minhas conquistas eram construídas com suor e honestidade, sem atalhos ou empurrões de ninguém. Cada estágio,
Cada projeto pequeno que eu pegava como freelancer, cada cliente satisfeito era um tijolo na construção do meu próprio castelo. Eu não estava construindo para mostrar ao Gustavo, mas sim para mim mesma, para provar minha própria capacidade. Lembro-me de um projeto em particular, para uma pequena padaria de bairro. Eles queriam uma identidade visual nova, algo que remetesse ao aconchego e à tradição. Mergulhei de cabeça, pesquisando a história da padaria, conversando com os padeiros, sentindo o cheiro do fermento e do pão saindo do forno. O resultado foi um sucesso estrondoso. A padaria ganhou novos clientes, o movimento aumentou, e o dono, seu Manuel, me abraçou com os olhos marejados, dizendo: Isabela, você resgatou a alma do meu negócio. Naquele dia, a sensação de dever cumprido e de ver meu trabalho fazer a diferença na vida de alguém foi mais valiosa do que qualquer elogio superficial ou riqueza material. Eu sabia que estava no caminho certo, um caminho que era só meu, pavimentado com autenticidade e paixão, valores que, por alguma razão, pareciam distantes do mundo em que Gustavo escolheu viver. Sabe, é nessas horas que a gente percebe a força que tem dentro de si, não é mesmo? A vida é cheia de altos e baixos, e a jornada de cada um é única. Eu adoraria saber o que você achou até aqui da história da Isabela. Se você se identificou, se emocionou ou se inspirou, deixe um like e um comentário carinhoso aqui embaixo. E para não perder nenhuma história emocionante, daquelas que aquecem o coração e nos fazem refletir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. A sua companhia significa muito para mim e para que essas histórias continuem a tocar outras vidas. Minhas vitórias, embora não fossem estampadas em capas de revista ou festejadas em jantares caros, tinham um sabor especial, o sabor da conquista genuína. Eu estava construindo minha carreira no mundo do marketing digital, uma área que, ironicamente, Gustavo desprezava, considerando-a menos séria que o universo corporativo tradicional. Ele, que se considerava um visionário em finanças e investimentos, mal sabia que o mundo estava mudando e que a comunicação digital se tornaria a espinha dorsal de qualquer negócio bem-sucedido. Eu me especializei em branding e estratégias de conteúdo, trabalhando com pequenas e médias empresas, ajudando-as a encontrar sua voz no turbilhão da internet. Cada cliente era um novo desafio, uma nova oportunidade de aplicar minha criatividade e meu conhecimento. Eu não tinha o sobrenome influente nem os contatos de peso que meu irmão parecia ostentar sem esforço, mas eu tinha algo mais valioso, a confiança e a lealdade dos meus clientes, que viam em mim não apenas uma profissional competente, mas alguém que realmente se importava com o sucesso deles. Lembro-me de quando um dos meus primeiros grandes clientes, uma loja de artesanato no centro histórico de Paraty, estava à beira da falência. Dona Clotilde, a proprietária, uma senhora com as mãos calejadas de tanto tecer e bordar, me procurou com os olhos marejados. Ela tinha uma arte linda, mas não sabia como mostrá-la ao mundo. Mergulhei na história dela, nos significados de cada peça, e criei uma campanha digital que falava diretamente à alma. Pouco tempo depois, as vendas dispararam, e as peças da Dona Clotilde, antes vendidas apenas para turistas locais, estavam sendo enviadas para todo o Brasil. O sorriso dela, misturado com lágrimas de gratidão, era minha maior recompensa. Eu sabia que Gustavo, com seus ternos impecáveis e reuniões em escritórios envidraçados, jamais experimentaria essa sensação de impacto direto e humano. Ele continuava distante, absorto em seu próprio universo. Minha mãe tentava, de vez em quando, nos aproximar. Gustavo, a Isabela está se saindo tão bem com os sites e a internet, podia dar umas dicas para você, ela sugeria, inocentemente. A resposta dele era sempre a mesma, dita com um tom de voz que doía: mãe, os meus negócios são diferentes. Não se misturam com essas coisinhas de internet de bairro. A Isabela faz o dela, eu faço o meu. É simples assim. E então, com um suspiro pesado, ele mudava de assunto, perguntando sobre o almoço ou a novela. Eu aprendi a respirar fundo e deixar passar. Não adiantava tentar preencher um vazio que ele mesmo criava. A verdade é que, no fundo, eu não queria mais a aprovação dele. Queria apenas paz e o reconhecimento do meu próprio esforço. Essa paz me permitiu florescer. Meus resultados começaram a chamar a atenção. Fui convidada para palestrar em pequenos eventos, depois em congressos maiores. Meu nome começou a circular nos círculos que realmente importavam para mim, os círculos de profissionais que valorizavam a ética, a inovação e o impacto real.
Eu estava construindo uma reputação sólida, tijolo por tijolo, sem atalhos, sem artimanhas, apenas com trabalho duro e paixão pelo que fazia. Com o tempo, a Isabela da Moca, que um dia se sentiu diminuída, cresceu e se tornou uma profissional respeitada no seu campo. Eu não buscava os holofotes nem a validação de ninguém, mas a verdade é que o bom trabalho fala por si. Comecei a ser procurada por empresas maiores, não apenas para campanhas específicas, mas para consultorias estratégicas de longo prazo. Minha abordagem, que misturava a sensibilidade para entender a essência de um negócio com a objetividade dos dados e da tecnologia, era algo raro no mercado. Lembro-me de uma reunião importante em que fui apresentar uma proposta para uma multinacional do setor alimentício. Eu estava nervosa, mas confiante. Expus minhas ideias com clareza, mostrei os resultados que havia obtido com outros clientes e respondi a todas as perguntas com segurança. No final, o CEO, um senhor sério e de poucas palavras, me olhou nos olhos e disse: Isabela, você tem algo que muitos profissionais buscam, mas poucos encontram, alma no que faz. Você está contratada. Sair daquela sala com o contrato assinado foi uma das maiores emoções da minha vida. Não era apenas um trabalho, era a confirmação de que tudo que eu havia lutado valeu a pena. Enquanto eu escalava minha montanha profissional, Gustavo parecia enfrentar alguns desafios em sua jornada, embora tentasse disfarçar. As notícias que chegavam pela tia Alzira, agora com um tom de preocupação disfarçada, eram sobre mudanças na empresa dele, reestruturações, e a necessidade de novas parcerias estratégicas para manter seu departamento relevante. Ele, que sempre se gabou de sua independência e da sua capacidade de a fazer acontecer sozinho, parecia estar em apuros. Eu não nutria mágoa, mas também não sentia pena. A vida era assim, cheia de voltas e reviravoltas. Eu, que sempre fui a simples, a ignorada, estava ali, construindo um legado com minhas próprias mãos. Nunca me esqueci das palavras dele, do bloqueio nas redes sociais. Aquelas feridas não cicatrizaram completamente, mas se transformaram em calos de força, me lembrando constantemente do poder da superação. Eu aprendi que o verdadeiro valor não está no que você tem ou no que você aparenta ser, mas no que você é e no impacto que você gera. Minha empresa, que comecei sozinha em um cantinho do meu quarto, agora tinha uma equipe dedicada de jovens talentos, um escritório bem montado e uma carteira de clientes invejável. A vida, com suas ironias, estava me ensinando uma lição valiosa: muitas vezes, aqueles que te subestimam são os que mais te impulsionam a ir além. Eu estava em um momento de transição importante, prestes a fechar uma parceria estratégica que levaria a minha empresa a um novo patamar. Era um acordo com um grupo de investidores renomado, que buscava inovar e expandir seus negócios no mercado digital. As negociações estavam avançadas, e eu sentia uma mistura de ansiedade e euforia. Era o reconhecimento máximo do meu trabalho e de todos os sacrifícios que fiz. E, sem que eu soubesse, o destino estava orquestrando um reencontro que mudaria para sempre a dinâmica entre eu e Gustavo. A ironia, essa senhora que adora pregar peças, estava prestes a me dar o maior presente de todos, sem que eu precisasse pedir. O dia da reunião crucial chegou, e com ele, uma estranha sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Eu estava no escritório principal do grupo de investidores, um espaço moderno e elegante, com uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo. Minha equipe já estava a postos, e eu me sentia mais preparada do que nunca para apresentar nossa proposta final. Respirei fundo, ajustei meu blazer e me dirigi à sala de reunião, onde os investidores já deveriam estar me esperando. Ao entrar, meu sorriso profissional vacilou. Não por nervosismo, mas por um choque que percorreu todo o meu corpo. Na cabeceira da grande mesa de madeira escura, sentado ao lado do principal investidor, estava ele. Gustavo. Meu irmão. Seus olhos, antes confiantes, arregalaram-se em uma mistura de incredulidade e pavor. Ele estava ali, claramente como um dos interessados em conseguir o patrocínio ou a parceria que a minha empresa estava prestes a fechar. O silêncio na sala foi pesado, quase palpável, quebrado apenas pelo leve tilintar das xícaras de café que repousavam sobre a mesa. Os outros presentes, alheios à nossa história familiar, nos observavam com curiosidade. Gustavo, que sempre teve uma postura arrogante, agora parecia ter encolhido na cadeira. Seus olhos desviavam dos meus, buscando qualquer outro ponto de foco na sala. Meu coração acelerou, mas não de raiva ou dor, e sim de uma estranha sensação de justiça, de um ciclo que estava finalmente se fechando.
Eu lembrei, com uma clareza cristalina, das palavras dele: não quero passar vergonha com família simples. E agora, ele estava ali, prestes a passar vergonha diante de mim, a família simples em que ele tanto desprezava. O principal investidor, um homem grisalho e imponente chamado Dr. Almeida, que eu já conhecia de reuniões anteriores, notou a tensão e pigarreou. Isabela, que bom que chegou. Este é Gustavo, um dos nossos diretores associados, que está buscando um novo patrocínio para um projeto aqui dentro da empresa. Gustavo, está Isabela, a CEO da nome da minha empresa, a quem estamos prestes a fazer uma proposta de parceria estratégica para todo o nosso grupo. A voz do Dr. Almeida era calma e profissional, mas suas palavras caíram como uma bomba sobre Gustavo. A cor sumiu do seu rosto. Ele se levantou, meio cambaleante, e murmurou um prazer quase inaudível, sem conseguir me olhar diretamente. Eu, por outro lado, estendi a mão com firmeza, um sorriso genuíno nos lábios. O prazer é todo meu, Gustavo. É bom vê-lo novamente. A minha voz soava calma, quase serena, mas por dentro, uma avalanche de emoções estava acontecendo. Eu não estava ali para vingança, mas para mostrar que o caminho da integridade e do trabalho duro, muitas vezes, nos leva a lugares que a arrogância e o desprezo jamais alcançarão. O Dr. Almeida, um homem perceptivo, notou a estranha dinâmica entre nós, mas não comentou. A reunião prosseguiu. Gustavo ficou em silêncio quase absoluto, a cada slide da minha apresentação, a cada número de sucesso da minha empresa, seus ombros pareciam afundar um pouco mais. Eu falava com paixão sobre nossa visão, nossos valores, nosso impacto social, coisas que eu sabia que ele nunca valorizou. Minha equipe apresentava dados concretos, cases de sucesso que falavam por si. O ar na sala estava carregado, mas a performance da minha equipe e a minha liderança eram inquestionáveis. No final da minha apresentação, o Dr. Almeida olhou para mim com admiração e, virando-se para a mesa, anunciou: senhores, a proposta da Isabela e sua equipe não é apenas a melhor, é a única que realmente alinha com os valores de inovação e impacto que buscamos. É uma parceria estratégica que fará toda a diferença para o nosso grupo. O olhar dele se demorou em Gustavo, que estava visivelmente abalado. E eu, em meio a toda aquela formalidade, me permiti um breve momento. Olhei para Gustavo, e ele finalmente encontrou meus olhos. Naquele olhar, não havia mais a arrogância do passado, mas uma mistura de reconhecimento, humilhação e talvez, apenas talvez, um vislumbre de arrependimento. A reunião terminou com um aperto de mãos e a celebração da minha equipe, mas para Gustavo, foi o início de uma dura realidade. O projeto dele, aquele que ele tanto queria patrocinar, não foi sequer mencionado novamente. Ele se levantou da mesa em silêncio, cumprimentou os investidores com um aperto de mão frouxo e evitou qualquer contato visual comigo. Eu não fiz nenhum drama, não soltei indiretas, nem usei o momento para esfregar nada na cara dele. A minha presença ali, a minha história de superação e o sucesso da minha empresa já falavam por si. Deixei que o silêncio e o destino fizessem o trabalho. No dia seguinte, recebi uma ligação do meu pai. A voz dele estava embargada, algo raro vindo dele. Isabela, o Gustavo me ligou. Ele está arrasado. Disse que você é uma pessoa incrível, que ele errou muito com você. Meu pai fez uma pausa, e eu pude sentir a emoção em sua voz. Ele disse que se envergonhou. E que sente muito. Ouvi aquelas palavras e um nó se formou na minha garganta. Não era a vitória que eu buscava, mas o reconhecimento, a verdade vindo à tona, de uma forma tão inesperada e poderosa. Eu não respondi de imediato, apenas respirei fundo, absorvendo cada palavra. O que eu sentia não era euforia, mas um misto de alívio e uma tristeza profunda pela distância que se criou entre nós por tantos anos. Depois de alguns dias, Gustavo me mandou uma mensagem. Não pelo WhatsApp, já que eu havia bloqueado há muito tempo, ele me bloqueou primeiro, eu apenas retribuí a gentileza, mas de forma mais silenciosa, sem dramas. Ele me enviou um e-mail longo, formal, mas com um toque de vulnerabilidade que eu nunca imaginei que veria dele. Ele pedia desculpas, não apenas pelo bloqueio e pelas palavras cruéis, mas por todo o tempo em que me subestimou e me fez sentir invisível. Dizia que a vida havia lhe ensinado uma lição, que o sucesso verdadeiro não se mede por status ou por ter uma família descolada, mas pela integridade e pelo caráter. Ele mencionou a reunião, e como ver a minha trajetória de sucesso e o respeito que eu conquistava fez ele enxergar o quão superficial ele havia sido.
Li e reli o e-mail várias vezes. Não respondi de imediato. Não porque eu quisesse prolongar o sofrimento dele, mas porque eu precisava processar tudo aquilo. A vida me ensinou a não agir por impulso, a dar tempo ao tempo. O processo de perdão, tanto para o outro quanto para mim mesma, era algo complexo, que não se resolveria em uma simples resposta de e-mail. Eu estava em um novo momento da minha vida, com a empresa prosperando, novos projetos surgindo e uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado antes. Minha família simples, como ele chamava, era o meu porto seguro, o alicerce da minha força. Meus pais, felizes e orgulhosos, agora podiam desfrutar de uma vida mais tranquila, graças ao meu esforço. A ironia do destino nos uniu de novo de uma forma que ninguém esperava, mas a reconciliação e a reconstrução de um laço familiar exigiam mais do que um pedido de desculpas. Exigiam tempo, verdadeiras mudanças e a certeza de que a dor do passado não se repetiria. Eu estava disposta a abrir um caminho, mas em meus próprios termos, com a certeza de que meu valor não era negociável. E essa, para mim, era a maior vitória. Que reviravolta a vida nos dá, não é mesmo? A história da Isabela nos mostra que a perseverança e a autenticidade sempre encontram seu caminho. E você, já viveu alguma experiência em que a vida se encarregou de mostrar o valor de alguém? Compartilhe sua história nos comentários, ela pode inspirar muitas outras pessoas. Adoraria ler o que vocês têm a dizer e aprender com suas vivências. E se você chegou até aqui, é porque se conectou com a nossa história. Por favor, não vá embora sem antes se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos emocionantes. Queremos construir uma comunidade onde cada um se sinta acolhido e tenha a voz ouvida. Sugira novos temas, conte o que você gostaria de ver por aqui. Sua participação é o que move esse canal e nos ajuda a trazer cada vez mais histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre a beleza e os desafios da vida. Um abraço carinhoso e até a próxima história.